Olá! Hoje vamos falar sobre fetiche. Qual é o seu? Bom, então, lá atrás, Freud já falava em fetichismo como uma espécie de perversão, mas eu não vou entrar aqui em psicanálise não. Na verdade, eu vou trazer algumas informações porque tem muita gente que confunde por aí o que é fetiche e o que não é. Então, pra gente começar, qual a diferença entre fetiche e fantasia? Ah, agora eu entendi! Pois é, não é a mesma coisa. Fantasia é tudo que está no nosso imaginário ou tudo que a gente deseja realizar. As fantasias podem se realizar ou não. Então, Samara, o que é fetiche? Fetichismo consiste numa dependência de um objeto, de uma roupa ou de uma parte do corpo para a excitação sexual, ou seja, o prazer. Apesar do nome ainda ser cercado de tabus e também de mitos, o fetiche é muito mais comum do que a gente imagina. Muitos casais aderem aos fetiches para apimentar a relação, para fugir mesmo da rotina, sabe? Fora que pode ser que você tenha um fetiche e ainda não se ligou nisso. Na verdade, todos nós somos fetichistas num certo grau. Vai dizer que você nunca viu ou você mesmo não está nessa situação de ser fissurado de alguma forma em bolsas, sapatos, relógios e por aí vai, né? Tem pessoas que gostam de colecionar várias coisas diferentes. Então, isso é um tipo de fetiche. Isso traz um prazer para quem pratica. E aí, claro, como boa curiosa, eu fui pesquisar alguns tipos de fetiche. É mesmo? E para minha surpresa, gente, existe tanto fetiche, mas tanto fetiche de coisas que você nem imagina. E aí eu tive que selecionar alguns só para me trazer aqui. Então vamos falar de algum deles. Agalmatofia, atração por estátuas. Gente, pense que louco a pessoa ficar excitada por uma estátua. Se bem que tem pessoas que parecem quase uma estátua, né? Então faria sentido. Mas enfim, é estátua mesmo. Agorafilia, atração por transar em lugares abertos ou ao ar livre. Vai dizer que você nunca teve aquele desejozinho de transar num lugar aberto, público, aquela coisa meio do proibido, né? Por isso que eu falei, em algum grau todos nós temos os nossos fetiches. Vamos continuar. Aiquemofilia, prazer pelo uso de objetos cortantes e pontiagudos. Gente, muito doidas as coisas. Asfixiofilia, prazer pela redução de oxigênio. Asfixia mesmo, sabe? Pôr o saco ali na cabeça e trancar a entrada de oxigênio. E aí esse eu não sei pronunciar direito não, mas eu acho que é bukkake. Modalidade de sexo grupal praticado com uma pessoa que recebe no rosto a ejaculação de diversos homens. Então, a gente vê isso muito, né, assim, em filmes mais pornográficos, né? Nossa, gente, calma aí que esse é difícil. Coleopterafilia, atração sexual por besouros. Besouros. Coprofagia, atenção, fetiche pela ingestão. Ingestão, gente, comer, tá? Popularmente conhecido. Fezes. Gente, olha que coisa doida, né? Necrofilia, atração por pessoas mortas. Gente, eu já soube de um caso que uma pessoa mantinha um cadáver dentro de casa para manter relação sexual. Vocês têm noção, gente, disso? Assim, é uma espécie de fetiche. Claro que aí a gente vai falar depois da questão do transtorno. Mas já pensou atração sexual por pessoas mortas? Fora que, para curiosidade de vocês, tem algumas culturas que é permitida a relação sexual após uma média de 6 horas depois da pessoa já ter sido dada como morta, entendeu? Por exemplo, a esposa morre e aí o marido pode ter relação sexual ainda com ela depois de 6 horas após a morte. Coprofilia.
Ó, a de antes era coprofagia, que era fetiche por ingestão de fezes. Essa daqui é coprofilia, fetiche pela manipulação de fezes, sua ou do parceiro. Eu também já soube de um caso de um casal que super se excitava depois de fazer fezes ali na cama e deitar, literalmente, deitar e rolar ali em cima das fezes. E aquilo dava uma puta excitação pro casal. É nojento de imaginar, né, gente? Mas assim, como diz aquela frase, né? Gosto é igual cu, cada um tem o seu. Exibicionismo é aquele fetiche por exibir órgãos genitais, né? Oh, nudes! Oh, nudes! Talvez tenha algum filme que você já tenha assistido, alguma série, né? Algum seriado aí que você já tenha visto aqueles malucos que do nada chega no meio da praça pública e abre o casaco e tá lá peladão e aí sai correndo, né? É um fetiche também, é um prazer que a pessoa sente em pegar a outra pessoa de surpresa e mostrar o órgão genital. E aí, como eu falei, tem uma lista enorme de fetiche, mas aí eu trouxe alguns para vocês terem noção, assim, de matar um pouco a curiosidade com relação a esse assunto. E como eu falei no começo, vários casais recorrem ao fetiche para dar aquela pimentada na relação. Até aí tudo bem, não tem problema. Mas Samara, então aonde mora o problema? O problema é quando o fetiche se torna um transtorno. E aí sim é passível de tratamento. Samara, como eu sei que o meu fetiche já é um transtorno? Na verdade, 3 coisinhas básicas para você se analisar aí. Se tem mais de 6 meses que você já pratica aquele fetiche, digamos assim, regularmente. Se o fetiche te causa sofrimento ou algum dano de alguma forma, sei lá, pensa aí, né? Por exemplo, esse de comer fezes, né, gente? Deve ter, provavelmente, algum dano que pode trazer à sua saúde, né? Comer cocô, bem que a gente fala que quando a pessoa tá doida deve comer cocô, mas não deve ser só a doideira que deve dar numa pessoa que come cocô, não. Mas enfim. Em terceiro lugar, se pode causar dano ou sofrimento a uma outra pessoa, por exemplo, aquela da asfixia que eu falei aqui, né? Então, assim, é uma coisa que pode sair o tiro pela culatra, sabe? Aconteceu alguma coisa aí. Há uns anos atrás, eu soube de uma história de um casal que tava ali, né? Aquela coisa do sexo, a coisa esquentou e aí eles tiveram na hora ali a ideia de um fetiche de brincar com uma arma de fogo, né, gente? E aí vocês devem imaginar qual foi o resultado. Então, assim, é uma coisa que mexe ali com, sabe, com a excitação mesmo, aquela coisa do perigoso, do proibido e tal, mas pode acabar sendo muito perigoso mesmo e ter consequências, às vezes, irreparáveis, né? Então, assim, observe essas 3 situações que eu comentei e se você se encaixa em uma delas ou você conhece alguém que tá aí passando já do limite do fetiche pro transtorno, é só entrar em contato que aí a gente tira as dúvidas e encaminha para um tratamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, tá bom? Até a próxima!